Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Renato. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a disciplina de Literatura Americana 1. Na primeira videoconferência, o professor Nilson, ele falou sobre literatura primitiva, não é isso? No período pré-colonial. A gente vai iniciar por isso assim, bem rapidamente. Só alguns tópicos mais importantes, como eu pus aí no material para vocês, né? Então, começando aqui pela Native American Literature, a visão do homem quanto a esse período, né, quanto a esse período da literatura, é que o homem era parte da criação, né, a criação divina. Man is a part of creation. A visão da sociedade quanto a isso. Society is based upon a closely knit tribe. Então, a sociedade era baseada nas tribos, né? Era tudo bem mais, claro, no cenário americano, né? Era tudo bem em tribos, era aquele período pré-colonial, onde estava se iniciando as colonizações da Nova Inglaterra. Inclusion within the group was essential. Isso também era bem marcado aqui para nós, né? Nos nossos índios, nossos nativos, que a inclusão era essencial no grupo, né? Eles tinham que serem aceitos no grupo, né? Então, inclusion was essential. The purpose view of government was to provide for and protect the tribe, ia se proteger a tribo, com eles entre si, né? Deviam se proteger uns aos outros. Então, ficou bem marcado na literatura. Man's purpose for existence, tá? O propósito de existência do homem, né? Nesse período, essa literatura primitiva pré-colonial, né? Era o seguinte, they did not really question, eles não se perguntavam o porquê da existência humana, né? Não tinha essa preocupação como nós temos. Em outros períodos houve essa preocupação, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos. Então, nesse período, realmente, não existia essa preocupação, né? De questionar-se o porquê da existência. Rather, they focused on what their purpose was within the group. Então, o questionamento deles era realmente, a questão desse povo nativo, era realmente perguntar-se o porquê mais no grupo, não o porquê da existência, né? View of God, a visão de Deus, a visão dos deuses, né? View of man, relationship to God. A visão do homem, da relação do homem com Deus. Believed in multiple spirits. Eles acreditavam em vários espíritos, né? Eles eram politeístas. Vários espíritos. Tinha o Deus da água, o Deus da floresta, o espírito da caça. Então, como a cultura nossa mais ocidental, né? De que nós temos um Deus apenas, né? Uma cultura monoteísta. Their great spirit was powerful. Eles tinham um espírito mais poderoso, né? Assim como a cultura indígena nossa aqui brasileira, tinha o Deus Tupã, o Deus do raio, né? Que representava tanto o bem quanto o mal. Para eles também era basicamente a mesma coisa. Man was to maintain a right relationship to the spirits through rituals. Então tinha também a questão dos rituais, isso bem marcado na literatura também, que era sempre foi bem retratado nesse período, né? A questão dos rituais que eles faziam para entrar em contato com os deuses, né? Com seus deuses. View of church, religion, spirituality, a visão da igreja, da religião, da espiritualidade. Seguinte, ó, view of the relationship between church and state. Então havia essa junção aí do Estado e da igreja, né? Ainda caminhavam juntos, não estavam separados ainda. Spirituality was essential to well-being. Relationship to the gods to maintain his abilities. Então foi o que a gente acabou de comentar. Os líderes, né? Eles tinham que manter essa relação com os deuses. Acreditavam que eles tinham que manter essa relação com os deuses para que tudo fluísse bem, para que eles usufruíssem dos bens que a divindade pudesse oferecer.
View of the nature and the relationship between man and nature. Aí a gente entra na questão da relação do homem, né, o indígena, com a natureza. E marcado também, que a gente conhece bem, que é bem parecido assim com a nossa realidade, né? Então, ele tinha que estar em consonância com a natureza, né? O povo indígena tinha essa relação forte com a natureza. Então, tudo para eles girava em torno da natureza. Man is a part of nature. O homem é parte da natureza. Então, ele é um ser integrante. Ele realmente faz parte daquilo tudo. Assim como todos os outros elementos que estavam envolvidos, os espíritos, os deuses, os animais, né? A própria floresta em si, a terra. E o homem deve mostrar respeito, show respect for how nature provides for man. Havia também esse respeito, né, em questão do que a natureza podia oferecer para o homem. Então, se eles respeitassem suas divindades, cultuassem suas divindades, tivesse aquele respeito pela natureza, já que eles eram parte integrante disto também, eles iam ter sempre as suas facilidades, né? A visão de educação nesse período, visão da escola, de educação. Cultural traditions were essential for the continuation of the tribe. Então, as tradições culturais, elas eram essenciais para a continuação da tribo, né? Para a perpetuação até dos costumes, né? Eles tinham muito essa questão de perpetuar seus ensinamentos através da cultura oral, os ensinamentos, como a gente tem esse, né? For the continuation of good afterlife of their ancestors. Então, havia também essa questão da continuidade da vida após a morte dos seus ancestrais, né? Porque eles mantinham-se vivos de uma certa forma através do que eles repassavam para os seus sucessores, né? View of the source of legitimate power, então, como era legitimado o poder entre eles era legitimado através, né, era baseado na força e na sabedoria. Então, aquele que fosse mais sábio, provavelmente seria lá seu poder garantido, né, em relação à tribo, em relação à sua existência. Então, nós vimos que esse período de Native American literature era tudo muito em torno da natureza, do homem, se relacionavam com seus deuses, com a terra, com a natureza. No período do realismo, que o professor Nilson também abordou, temos uma mudança, né? Então, o realism, vamos ver aí a questão da visão do homem, o que ela difere lá da visão daquele outro período, né? Que era o native, período nativo, né? Então, no realismo, a visão do homem, man has the capacity for good and bad. Aqui o homem, ele já tem a capacidade do que é bom e a capacidade do que é mal, né? Tudo muito mais marcado. Então, ele sabe diferenciar. O homem é capaz de fazer o bem, mas ele é capaz também de fazer o mal, né? A visão da sociedade. Society has the capacity for good and bad. Também, como o homem é parte integrante da sociedade, é algo maior, algo de uma amplitude, uma magnitude um pouco mais extensa. Então, a sociedade, homem e sociedade, eles têm mais capacidade de fazer o bem, de fazer o mal também, né? Já tem essa divisão. Purpose. A visão aí de governo. To establish order. Então, o governo estabelecer a ordem, né? A ordem da existência, né? De como relacionarem-se uns com os outros, de como viver em sociedade. Sometimes it works. Às vezes isso funcionava e às vezes isso não funcionava, né? Como até hoje a gente sabe que essa convivência em sociedade, ela funciona às vezes, na maior parte das vezes não funciona, mas é marcado sempre, desde sempre. Man's purpose for existence. Olha aí o propósito de existência do homem. Como o nativo se via, como o homem no período do realismo, como que ele se via. Olha só. A frase de ordem é o seguinte: I'm too busy trying to get by to worry about higher purpose. Então, o homem nesse período estava muito ocupado, tentando se preocupar com outras coisas que ele julgava mais essenciais do que esses outros propósitos, né? Os propósitos mais altos, maiores propósitos. E no outro período, né? No período nativo, o homem já se preocupava mais com suas divindades, ele tinha a preocupação com a relação dele com a natureza, a relação com suas divindades, seus deuses, para ele ter a sua existência
garantido, uma existência pacífica. Já aqui não, o homem está muito ocupado para se preocupar com isso, né? View of God, a visão de Deus neste período, a visão do homem em relação a Deus, ela difere de pessoa para pessoa. No realismo, as pessoas elas pensam um pouco mais, entre aspas, já não tem mais aquela relação que o nativo tinha com suas divindades aqui. No realismo, o homem com Deus difere de pessoa para pessoa. Então, foi um período realmente muito que eles diferia bastante. É até difícil da gente locar essa relação que o homem tinha com suas divindades, né? View of Church, a visão da igreja, religion, spirituality, então, a visão da igreja, a visão religiosa, a visão de espiritualidade. View of the relationship between church and state, a visão entre Estado e igreja. Differs from person to person. Separation of church and state, e aí nesse período do realismo já houve essa quebra, já iniciou-se aí o período de separação da igreja e do Estado. Então, eles já não caminhavam mais tão de mão dadas assim como antes, né? Então, já houve uma certa separação. View of nature, olha aí a visão do homem em relação à natureza e a relação dele com a natureza, o próprio homem. Nature is a force. A natureza é uma força that we can sometimes overcome and sometimes not. Que às vezes você pode superar, né? Você pode. E outras vezes você não pode superá-lo, né? Nesse período, o homem já começou a entender isso, que a natureza era assim uma força, mas que às vezes ele conseguia sobrepô-la, outras vezes não. Outras vezes ele era refém dessa natureza, das suas consequências, né? View of schools, education, a visão de escolas e educação. It's necessary and can be a force for good and bad. Então, neste período, a educação ela era necessária, via-se como necessária, porque ela era uma força, tanto para o bem quanto para o mal. Então aí começou mais a ter esse foco na educação, nas escolas, porque o homem era empoderado, né? Era realidade. O que era a realidade nesse momento? Era o homem estar empoderado pela educação, através da educação. View of the source of legitimate power. Então, como se legitimava o poder? Lá no período primitivo, a gente viu que se legitimava o poder através da força, da sabedoria. Já aqui nesse período do realismo, é democratic vote, é o voto democrático. Aqui começou-se a realmente legitimar-se através do voto. As pessoas escolhiam os seus representantes, né? Começou-se a dar passos largos em relação a isso, o voto democrático, né? Que a gente tem, graças a Deus, até hoje. Passando daí, desse período, do período primitivo, do período nativo, o período do realismo, nós passamos ao naturalismo, período natural, naturalismo. Vamos ver aí a visão do homem em relação a esse período, né? Is an organism reacting to environmental forces. Então, o homem aqui é apenas ele é um organismo, ele só reage às forças naturais, às forças do ambiente, that he can neither understand or control. Então ele não consegue aqui nem entender e nem controlar. Porque lá no primitivo, na Native American, o homem ele achava-se parte disso tudo, né? Então de uma certa forma ele compreendia. Quando nós viemos aqui para o período do naturalismo, o homem já não sabe como é que ele pode lidar com essas forças, né? As forças ele não entende e nem pode controlar. Então, his logic does nothing to give him power over extreme environment. Então, o seu meio, né, o seu ambiente, ele não consegue entender nada, ele não tem nada de relação com o poder, né? Então, ele não tem poder sobre esse ambiente. Ele está sujeito a essas transformações, né? Individuality is an illusion. Any person put in the same situation will react the same way. Então, eles acreditavam que a individualidade era uma ilusão. Ninguém era individual. Então, tudo a que um fosse submetido, o outro também poderia ser submetido. Que a pessoa ela ia reagir a cada situação da mesma forma que a outra. Então, estilo dessa visão. View of society, a visão da sociedade em relação a esse período. Order to those the society can exist only in the more temperate regions of the earth. Então, as sociedades
mais civilizadas, elas podiam existir apenas nas partes mais, nas regiões mais temperadas, digamos assim, da Terra, né? Havia esse pensamento. O purpose view of government. O governo is simply an extension of the human organism. Então aqui o governo era apenas uma extensão do que era o homem, né? Era uma representação. Então, ele já era uma extensão do organismo humano, do que o homem era. It works to pour procedure and necessary resources and to establish order as established by the environment. Então ele funcionava da seguinte forma, né? Era necessário alguns recursos para se estabelecer a ordem, estabelecer aí um ambiente favorável para todos. Man's purpose for existing. Vamos ver o propósito do homem em relação à sua existência, né? Vamos ver como era que o homem se via em relação à sua existência. There is no supernatural. Não existe sobrenatural. Objective reality determines reality. Então, a realidade objetiva era que ia determinar realmente a realidade. Então, houve mais uma quebra assim, com o sobrenatural. Houve assim, aquele momento em que as pessoas começavam, a literatura em si começou a duvidar, começou a pôr em questão essa relação do homem com Deus. Será que existe realmente sobrenatural? Seria fatos criados? View of church, religion, spirituality. Vamos dizer aí a relação da igreja, a religião, a espiritualidade. A relação entre a igreja e o Estado. Então, there is no supernatural, como a gente já comentou, não havia o sobrenatural. Né? Church is an illusion of civilization that man tries to placate himself with. Então, a igreja seria uma ilusão criada pela civilização. Esse período seria mais ou menos aquele pensamento de que a igreja e a religião foram criadas para aliviar o processo de morte. Né? Seria mais ou menos isso. Onde a igreja ela serviria para, digamos, instruir o homem para seguir um caminho certo, para que ele chegasse realmente ao paraíso como nós o conhecemos. Né? Mas aqui é uma ilusão, né? Cria-se que seria uma ilusão, né? Nesse naturalismo. Era algo que tentava, na cabeça, né? Tentar fazer com que as pessoas tivessem sua redenção, né? Tentava substituir uma coisa pela outra. Então aí a separation of church and state, a separação aí da igreja do Estado de fato. De fato houve realmente, efetivamente, a separação da igreja e do Estado, né? Havia esse pensamento, o famoso Estado laico. View of nature, a visão de natureza, and the relationship between man and nature. Vamos ver aí a relação do homem com a natureza. Como é que estava nesse período? Nature is a force. A natureza é uma força. Ela é mais forte que o homem. Aqui no realismo, nós vimos que a natureza ela tinha sua força, né? Mas, voltando aqui no naturalismo, a gente vê que a força da natureza ela é mais forte que o homem. And in the extreme environments will inevitably overcome man. Então, a natureza ia superar o homem, né? Ia sobrepor o homem and reduce him to an animal body. Reduziria o homem, né? O homem, frente à força da natureza, seria apenas um corpo, seria apenas um animal indefeso. E a sua alma também, né? Before it kills him. Então, a natureza ela ia reduzir o corpo do homem a um animal e a sua alma também seria reduzida antes que a natureza o consumisse, né? It is an indifferent force that we can neither understand nor control. E mais uma vez, nesse período, a natureza tornou-se algo que o homem nem conseguia entender, nem conseguia controlar. A visão educacional, a visão de escola. Education is another illusion of man's power. Aqui a educação, aqui é a escola é apenas mais uma ilusão. Assim como a igreja nesse período, né, estava nesse processo, acreditava-se que a educação e as escolas eram apenas uma ilusão para o poder do homem, para efetivar o poder do homem.
as we are enabled to understand or control the forces that determine our reaction. E as pessoas elas estavam, ou acreditavam, estar inaptas a compreender ou controlar as forças que determinavam as suas reações. Como nós vimos lá no período anterior, que as reações elas eram das ações, elas vinham das ações. Era uma ação-reação, né? Naturalism. E aí nós passamos aí desses períodos, do Primitive Native American, do Realism, nós temos aí as diferenças entre um e outro, bem marcadas até, o Naturalism, e aí nós passamos às atividades da plataforma. Na atividade 1, nós temos aí questões de múltipla escolha. São questões voltadas aí para a relação da literatura, claro, né? Mas são atividades muito fáceis, atividades onde você vai ler o seu material e a partir dessa leitura você vai marcar aí, porque essa atividade ela é toda de marcar, né? São questões objetivas, são questões de múltipla escolha. Eu pus aí um exemplo que tem até no material, né? Segundo Cheyenne, em sua narrativa do mito de criação do mundo, né? Voltando lá no primitivo, quem se lama depois que morreu o molda. Aí nós temos material, claro, né? Temos aí as questões de múltipla escolha. Uma coisa muito fácil, dá para todos fazerem, claro. Muita leitura, nós temos muita leitura nesse período, neste bloco, no sexto bloco. Então é realmente necessário que todos leiam o material com atenção, busquem algo extra. Tem muito material para a gente responder essas atividades. Então a atividade 1 é basicamente isso. Questões de múltipla escolha, algo bem sucinto. Faz uma varredura de todo esse capítulo aí que foi coberto. Já na atividade 2, cada estudante escolhe um livro, né? Nós temos aí alguns livros para serem lidos, e vai escrever um report, vai escrever um report sobre ele. Aqui o tutor deve coordenar o seu trabalho, né? O trabalho dos alunos. Por exemplo, o report que vai ser escrito deve conter at least, pelo menos 5 páginas. E aí nós temos aí as orientações do que ele deve conter. Então, vai ser algo bem detalhado que vocês vão ter que escrever. A biografia do autor, e a fortuna crítica da obra. B, qual o tema principal da narrativa, né? E descrever a trama da narrativa. Isso aqui é fazer aquele resumo que nós já estamos acostumados, né? Você vai descrever a obra, quem é o autor, vai descrever a trama, a narrativa, detalhar a obra. Letra C. Quais os personagens principais e secundários da trama? Vejam, observem que aqui nós temos um esquema, né? Um schedule, o passo a passo de como você vai escrever o seu report. Quem são os personagens principais? Quem são os personagens secundários? O que se baseia a trama? Onde se ambienta? Que tipo de eu lírico narrador é utilizado pelo autor? E que tipo de linguagem é utilizada pelo autor? Então, essa atividade 2 ela é basicamente isso. No mínimo 5 páginas, lembrando-se. E aí tem que contemplar tudo isso que nós temos aí de orientações. Então, está tudo muito bem guiado. Não dá para ninguém se perder. Estamos para as orientações. E quando nós partimos aqui para a atividade 3, mais uma vez nós temos uma atividade de múltipla escolha, que é uma emulação do Enem. O professor Nilson bem escolheu. Então, contemplando-se todas as atividades trabalhadas das unidades. Umas questões muito fáceis também, leitura e interpretação, que você leu, vai trazer aqui para a múltipla escolha mais uma vez. Então, realmente de redigir apenas a atividade 2. Nós temos aí que redigir. Então, são atividades que estão muito fáceis, muito sucintas. É muito fácil para escrever, né? Não vamos deixar para cima da hora como tem acontecido ultimamente, infelizmente. Mas que já se comece a trabalhar nesses pontos, para que nós tenhamos tempo suficiente, tanto os alunos quanto os tutores, né? E ainda que orientando sobre, voltando aqui no capítulo 1 e 2, nós temos na plataforma material muito bom que o professor Nilson
fez o upload, é um livro, né? E aí, deste livro, vocês vão tirar algumas orientações, né? Por exemplo, olha só, aí nos capítulos 1 e 2, aquele livro intitulado Outline of American Literature, tá lá no capítulo 1, lá na plataforma, né? By Catherine Van Stankren. Então, sobre os capítulos 1 e 2. Nós temos os vídeos, vários vídeos aí, várias orientações, alguns artigos para serem lidos, por isso que nós vemos que vocês devem iniciar já o trabalho, não deixe tudo para cima da hora, porque tem muita coisa para ler, muito vídeo para assistir, muita anotação para vocês fazerem, produzir, redigir, então talvez vocês não tenham tempo de se deixarem tudo para cima da hora, porque vejam que é muita coisa para produzir. Aqui nessa parte vocês vão ter que explicar de que forma se configurou a era puritana, né, bem no início da Nova Inglaterra, escrever um breve texto com suas próprias palavras. Percebam que todas as orientações aqui, nesta parte, nós temos escreva com suas próprias palavras. É justamente para você escrever o que você entendeu. Claro que fundamentando, baseando o que você escreveu, né? Mas, gente, é essencial que você escreva com suas palavras. Por quê? Porque está tendo muita cópia, muito plágio, vamos falar isso daqui a pouquinho. Isso não é legal, nós temos como identificar. E aí realmente está se aproximando o fim do curso, estamos já no 6º bloco. Nós precisamos já saber argumentar, escrever sobre o que nós lemos, né? Fazer realmente essa síntese. Outro tópico, explique de que forma se configurou o iluminismo americano, Enlightenment, lá o termo, Enlightenment. De que forma ele se configurou? Escreva mais uma vez um breve texto com suas próprias palavras. Mais uma vez, com as suas próprias palavras. Por favor, vamos fazer as leituras, entender, escreva. E o próximo tópico foi contrastar as duas filosofias. Né? Tanto aí o puritanismo, como o Enlightenment, o iluminismo. Né? Aí nós temos um quadro lá na atividade, né? Assim que vocês abrirem, vocês vão ver, que tem um quadro contrastando o período puritano com esse período do iluminismo. São observações que vocês vão fazer, diferenciando um do outro. Basicamente, como nós fizemos anteriormente, lá no naturalismo, realismo, o que diferenciava um do outro, o que mais marcava a visão do homem, no período nativo, no período do realismo, no período do naturalismo, o que é que diferenciava um do outro. Basta que você organize em tópicos e põe aí como se pede na plataforma. Né? E algumas recomendações, digamos que finais, não digo finais porque a gente vai estar o tempo inteiro acompanhando vocês na plataforma através de e-mails, que são aquelas velhas orientações, né? Orientações que nós já conhecemos bem. São os fóruns, por exemplo. Quando se tratar de fóruns, vocês têm que baixar os arquivos que foram carregados, né, pelo professor, conteudista. E quando vocês forem postar esse material, esse feedback, vocês postam de maneira aberta, porque há pessoas que estão colocando lá um arquivo anexo, e aí só o tutor vai ter acesso. Gente, é um fórum, todo mundo deve participar. Todos devem ler o que os outros puseram. Por isso que é para se colocar o fórum de maneira aberta, para que todo mundo possa participar, opinar, ler o que o outro postou, né? Então, por favor, coloque esses fóruns de forma aberta, que todos tenham acesso realmente. Escreva com suas palavras, fundamente, pesquise, sabe? Montem grupos de estudo, tentem fazer da forma correta. A maioria das questões, elas pedem resposta pessoal. Então, leiam material, releiam, busquem vídeos, né? Como eu disse a vocês, a plataforma está muito rica de vídeos e de material extra. Então, leiam, entendam, pergunte ao tutor, peça orientação antes de postarem, para que realmente saia uma coisa boa, né? Para que principalmente vocês entendam. Porque são vários períodos que nós temos que estudar, né? A gente vê que são vários períodos, são várias obras. E se você não estiver realmente por dentro de todo esse material, não tem como, você não vai conseguir fazer uma síntese, você não vai conseguir comparar um período com o outro. Então, a gente vai abrir agora espaço para as perguntas. É isso. Então, nós temos aqui
A Vanilla pediu para explicar novamente a atividade 2. Sim, tem um modelo na plataforma, né? Tem as orientações. À medida que você for lendo, está bem explicativo, né? Bem autoexplicativo, né? O que se pede para esta atividade 2? Para fazer realmente, né, os textos, né, de você escrever. Então tem sim, gente. Basta que você entre na plataforma. Tudo bem autoexplicativo, como eu disse a vocês, né? À medida que você for lendo a orientação que está dada lá no modelo, né, você vai conseguir fazer. Basicamente, mini artigo. Ok. Sim, a atividade 2 é basicamente um mini artigo. Você vai escrever, você vai redigir. Você leu, você vai fundamentar, você vai, né, redigir sobre determinado assunto, né? Então, estão praticamente acostumados a fazer isso. É ler, redigir, fundamentar. Bom, então essas foram as nossas explicações. Se tiverem alguma dúvida, mandem, mas, como eu disse a vocês, o material é bem autoexplicativo, né? Então tá tudo lá, tem muito material na plataforma. As dúvidas vão sendo sanadas à medida que você vai vendo o material. Quando você abrir a plataforma, você vai ver que está tudo bem explicado. Muito bom mesmo. Material muito bom, tudo bem autoexplicativo. É como eu disse a vocês, a gente vai orientando, os tutores vão orientando à medida que forem precisando, mas é tudo muito autoexplicativo. Na atividade 2, sim, vocês vão ser orientados pelos tutores, né? Eles vão orientá-los no sentido de dividir, né, a quantidade de obras, a quantidade de pessoas da turma, para que não haja um número exagerado de relatos sobre a mesma obra, porque às vezes as pessoas pensam igual, né? Escolhem, então eu peço até que os tutores auxiliem nessa divisão, né? Para que não se tenha muitos trabalhos realmente de uma mesma obra, né? Que todas as obras sejam contempladas. Então o tutor vai ajudá-los nessa divisão. Gente, a atividade 3 é uma atividade de múltipla escolha. É uma emulação do Enem. É algo extra, né? Claro que ela contempla aí todos os nossos assuntos, mas à medida que você lê, é como a atividade 1. A atividade 1 também é de múltipla escolha. Você tem as questões relacionadas aos tópicos que nós estudamos, que nós lemos, né, do material da plataforma, e você vai marcar a resposta correta. A 3 é basicamente a mesma coisa. Ela tem um pouco mais de texto, né? Ela tem textos para vocês lerem e interpretarem. Mas é como o Enem. São questões como as do Enem. Você tem um texto e tem uma atividade, e tem uma questão para você resolver baseado no texto, né? Tem apenas a questão 1, a questão número 1, ela é de você vai ter que redigir alguns pontos, né? Mas você tira de um texto que tem assim, um texto pequeno, dá para vocês fazerem tranquilamente. Atividade 3. Então ela é basicamente como a atividade 1. Olha só, não vamos confundir. A atividade 2 da plataforma é uma e a atividade de seminário é outra. São duas coisas diferentes. A da plataforma você vai ter que escrever, entregar para nós, né? Botar na plataforma. Porque nós temos aí, para o seminário, 11 tópicos. São 11 tópicos. Os grupos devem ser de 4 a 6 integrantes, perdão. E a atividade da plataforma é outra. Atividade sobre o Enem, né? Emulação do Enem, não é que seja sobre o Enem, né? São atividades que tem... É uma atividade que tem os textos e tem as questões para que vocês respondam baseados nestes textos que há lá na própria atividade. Olha só, são atividades, algumas diferem. Vejam na plataforma, né? Lá tem os 11 tópicos e para serem escolhidos, e lá na atividade tem outros tópicos. Questão aí dos seminários, né? Como eu disse a vocês, os tutores também podem ajudem os seus alunos a dividir entre si esses tópicos, né? Para que, como eu falei, como eu afirmei antes, não se tenha atividades que coincidam, né? Coincidam demais, na verdade, porque para eles não escreverem coisas ou apresentarem coisas relacionadas a um único livro, mesmo material, 2, 3, 4, 5, número exagerado de trabalhos sobre o mesmo
Mesmo tópico, né? Por nada, Cláudio. Estamos aqui. Abração, Redenção do Gurgué, meu polo. Alegrete do Piauí, abração, meu polo. Santa Cruz do Piauí, saudades. Ok, Elaine Araújo, muito bem, entendido. Então, eu creio que essas eram as orientações mais, entre aspas, graves que nós tínhamos que reforçar, né? Foram reforçados quanto aos fóruns, quanto às atividades, quanto àquele primeiro capítulo, capítulos 1 e 2, que nós temos aí, que o professor Nilson já cobriu. E é isso mesmo, né? São as orientações de sempre, como eu disse a vocês, né? Na plataforma. Muito cuidado com os plágios, muito cuidado com como se escreve, a forma como vocês escrevem, né? Tudo fundamentado. Se tirou algum trecho de algum site, algum local, põe a referência, põe o link, mas tentem escrever o máximo possível com a sua visão, as suas palavras, né? Para que não haja plágio, né? Porque nós não... É meio complicado essa parte do plágio. Então, tentem escrever com suas palavras, né? A sua visão. Então, ok, pessoal, já que nós não temos mais dúvidas, à medida que elas forem aparecendo, nós, os tutores, tanto os presenciais como à distância, estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. À medida que elas forem aparecendo, entrem em contato. Então, juntem-se, é uma orientação para que vocês tentem estudar juntos, leiam um para o outro, juntem-se de duplas, em trios, reúnam-se para estudar juntos, isso é muito importante para vocês, principalmente nesse período que a gente está tratando de literatura, de todo esse material que tem para ler, porque um talvez não entenda um pouquinho, mas o outro entende um pouco mais, já trocam ideias, pesquisam juntos, veem vídeos juntos, fica mais light para todos nós, né? Então aqui eu me despeço de vocês, agradeço por estarem junto conosco nessa transmissão, espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro, espero que tenha sanado algumas das dúvidas de vocês e estou à disposição. Um abração aí do professor Renato para vocês, todos os polos, principalmente os meus polos.